amigas, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos em home office ainda, né? Cada vez mais enclausurados. E eu estou já fazendo arte rupestre nas paredes da minha casa, portanto, estamos juntos, né? Mas claro que, como o programa estreia sempre às 8 da noite desta sexta-feira, estamos juntos para um boa noite para você. Hoje estou com o meu amigo Pernalonga. Olá, velhinho. Deixa eu ver para lá, para cá. Aqui, muito bem, né? Cafeína sempre no ar, trazendo para todos nós cultura, informação, debates, né? E é claro que também deixando na história da nossa cidade um acervo cultural digital para que a gente possa, pelo menos, né, fazer um pouco da nossa parte, deixarmos algumas pegadas. O Cafeína está começando hoje, mais uma vez, né, um mês complexo, mas precisamos nos entreter, precisamos às vezes até nos iludir, precisamos fugir um pouco da realidade para que também não entremos na depressão profunda de dias difíceis. Tudo passa, né? Tudo passará, né? E tudo passarinho. Vamos, portanto, num diálogo legal, conversar com amigos que são já frequentadores deste programa e de Sabe Caxias e também aqui do Cafeína Talk Show, que são os diretores do Cine Serra, que já está na sua 8ª edição, já com as inscrições abertas, o Ledaros e o Cláudio Troian, meus amigos. Eu vou começar com o Ledaros, dando uma boa noite para ele. Alô, meu irmão, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Miguel. Prazer participar mais uma vez do teu programa. Legal. Muito obrigado, Lê. E também o Cláudio Troian, que é figurinha carimbada também aqui no nosso bate-papo, porque, aliás, além de tudo, né, ele é um fornecedor, né, ele é quase que um traficante de cultura aqui para minhas plataformas digitais. Muito obrigado pela presença também, meu irmão Troian. A gente é que agradece, Brambila. Bacana aí a iniciativa e o Cafeína mandando ver. É isso aí, tamo junto. Legal, né? Meu único vício, aliás, do momento, né? Cafeína. E em alguns momentos eu estou até substituindo por iogurte. É um café cenográfico aqui. Eu botei um iogurtezinho de morango aqui porque o café acabou e agora eu vou ter que fazer outro, né? Baldes de café e baldes de cultura para que a gente gere endorfina, pelo menos, para registrar esses momentos. Bom, o Cine Serra é anual, está na sua 8ª edição. E assim como a pandemia também é anual, não acabou ainda, mas vai acabar. Toda uma plataforma, né, mudada. Mas vamos primeiramente dar o serviço para a galera aí, para a gente depois falar como é que está a produção, contar um pouco da história e falar de outras questões importantes da nossa cultura. Lê, começamos por você. O que temos a dizer desta 8ª edição totalmente digital, né? Não temos alternativa? Bueno, pois é, né, a gente, devido à pandemia, a gente acabou realizando a 7ª edição no final do ano passado, né, vocês lembram, nós somos parceiros aí com a Bitcoin, inclusive, temos a Bitcoin fazendo a transmissão da nossa cerimônia de premiação, e para a 8ª edição, que nós havíamos programado há bastante tempo atrás, que ela tivesse o começo no início de 2021, evidentemente nós tivemos que jogar um pouco mais para frente, né? Então a gente está começando ela agora praticamente em março. Agora, 1º de março, nós tivemos a abertura das inscrições, né? Que sempre, como de costume já, né, sempre acontece totalmente online, então isso já é uma vantagem, né? Porque afinal de contas, hoje em dia, fazer interações online é a maneira, digamos assim, mais justa, mais afinada, mais tranquila de se fazer, né? E então a gente está chegando aí com essa 8ª edição, né? Com uma expectativa de ver a quantas anda a produção cultural no segmento de curtas, médias, metragens e videoclipes, e também webséries, né? Que é um segmento novo que a gente está abrindo espaço, considerando-se tudo que vem acontecendo aí, né? Digamos assim, no último ano, né? Foi um processo muito doloroso para todo mundo e que afetou certamente bastante também a área cultural e especialmente a área do audiovisual, né? Uma vez que dificultou até para a produção, né? Muita gente teve produções de filmes postergadas ou canceladas, né? Devido às condições sanitárias precárias, né?
Então a gente está, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, né, a gente está aí colocando o festival na praça, porque a gente acredita que é muito importante a gente manter esse evento anual, né, para dar um respaldo para quem está conseguindo produzir, para quem já tem produções também anteriores ao Cineserra, que não tiveram o devido espaço, né, ou que não puderam ser divulgadas. E, enfim, a gente está dando, como sempre, a gente sempre tem como Cineserra como um mecanismo de valorização dessa produção, né? Valorização, de colocar mais divulgação em cima dessa produção e também, obviamente, de premiar os melhores trabalhos. Legal, é importante sim. Muita gente realmente, né? Nós, no grupo amador de produção, já atrasamos 2 anos, né? Uma produção de artesanal, praticamente, né? Quase que como o Zé do Caixão, estava deixando crescer as unhas aqui, mas tive que cortar, porque daí não era o Circo de Paris que nós íamos gravar, está na fila, porque um grupo muito grande e tal, enfim. Mas vou chamar o Troian para a nossa conversa, justamente porque tem uma outra questão também, para falar do festival, que nós podemos adiantar, que muita gente, por exemplo, de teatro, que o EBA, Produções Artísticas, por exemplo, Produtos Notáveis, que eu sempre troco, né, fizeram lá o Sótão da Flor, lá, de teatro passaram para a produção audiovisual também. Talvez isso mude um pouco a expectativa, até eu não sei como será, mas vamos aguardar aí o parecer de vocês. Troian, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Salve, Brambila. Pois é, então, o que acontece, né? Nessa excepcionalidade que nós estamos vivendo desde março do ano passado, isso tem obrigado o modus operandi das situações normais, da sociedade e tal, adaptar-se às novas condições, né? Cria-se esse novo ambiente, né? O home office, né, onde muita gente da área administrativa, da área criativa, enfim, que não exige o processo presencial, passam a fazê-lo a partir das suas residências ou de ambiente, vamos dizer, de distanciamento social. Isso não é diferente com as questões de algumas áreas das artes, não é? Onde, para que não se estagne completamente, para que não se pare com as produções, a gente vai se adaptando à nova realidade e utilizando para isso os mecanismos, né, as ferramentas que a tecnologia tem nos colocado à disposição. Só para retornar para a questão Cineserra, gostaria de frisar que a nossa, não é insistência, mas o cumprimento do nosso compromisso anual de colocar o festival na rua, vamos dizer assim, ele se dá também em função de servir como um processo de estímulo, né, para que se continuem as produções, para que não se fique nessa malemolência, nessa incerteza de que será que eu vou produzir a obra, mas e aí o que é que vai repercutir, onde é que eu vou mostrar, né? O que é que vai acontecer com a minha arte, eu vou ter que parar nesse último filme, documentário que eu fiz e aguardar a pandemia se abrandar. Não, acho que a gente tem que se proteger na medida do necessário, né? e do protocolar, mas continuar insistindo na produção, porque de qualquer sorte civilização não para. A gente se adapta, as sociedades elas são assim, elas vão se adaptando. Então, o Cineserra serve, no primeiro momento, para estimular que, sim, continuem produzindo, que nós estamos aqui para oferecer vitrine, para oferecer condições de que mais pessoas, outras pessoas, todos aqueles que se interessam por cinema e por produções de curta e média metragem, possam continuar acompanhando a evolução desses trabalhos que vêm sendo realizados. Ainda a propósito de adaptações, o ano passado nós já tivemos, foi o primeiro choque que nós tivemos, e como o Ledaros colocava antes, postergamos a realização do festival, que deveria ser no primeiro semestre do ano, acabou acontecendo em novembro, e onde, para efetivamente podermos dar andamento ao processo e nos aproveitando desses recursos,
nós acabamos fazendo um festival híbrido, né? Em algumas... Veja que nós rodamos por 10 cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul. Alguns desses locais puderam realizar, dadas as suas características, condições, o status da bandeira naquele momento na sua região, puderam realizar as sessões presenciais. Algumas outras o fizeram de modo virtual, ou seja, né, abriram uma live e ali apresentaram então as peças daquele local, daquela cidade. E também isso se repetiu quando nós fizemos a cerimônia de revelação da premiação e entrega dos troféus. Foi a mesma coisa. Nós convidamos o pessoal da Serra, aqui mais próximo do certame regional, que viessem ao Teatro Pedro Parente, onde nós realizamos o festival, e mantendo o distanciamento protocolar até mesmo exigido e formatado pela Casa da Cultura, pelo Teatro Pedro Parente, nós realizamos, então, a sessão, o evento, a cerimônia, com muitas pessoas presentes, evidentemente que nem um terço daquilo que seria o normal num evento desse, conforme a nossa tradição dos 7 anos anteriores vinha demonstrando, mas também fizemos em live, fizemos a premiação, por exemplo, do certame estadual, ou de todos aqueles que não se faziam presentes seus representantes, eles foram projetados no palco e se conversou just in time, se conversou na hora com eles ali, puderam fazer seus agradecimentos, aquela coisa toda, né? Então, o Cine Serra não para. E o vírus que abre o olho, porque já já nós vamos estar fazendo o documentário necessário. É verdade, é verdade. O vírus que abre o olho, que nós estamos chegando aqui, não tem esquema, não. Inclusive, eu estou falando com músicos, né? O Lê é baterista, tocou em várias bandas aí, e o Troian é baixista do Caos, aliás, né? Trouxe um livro da história do rock gaúcho, está ele lá, né? Nos idos da história do rock gaúcho, muito legal, uma honra estar falando com vocês. E tem alguma vertente voltada nessa área também da música, que tu complementas aí nessa parceria do Troian? Sim, com certeza, temos. Eu só queria acrescentar a fala do Troian e a minha fala anterior também, que o regulamento do Cine Serra prevê que trabalhos finalizados desde 2018, tá, possam se inscrever nessa edição. Então, a gente certamente vai ter trabalhos que, por uma razão ou outra, acabaram não entrando nas edições anteriores, né, de 20 e 19. E também a gente tem que levar em conta que, às vezes, o processo de produção de uma obra audiovisual demora 1 ano, 2, às vezes até mais, podem ser as circunstâncias, né? Então, é muito comum que você tenha um trabalho gravado num ano e finalizado no outro. Então, a gente certamente vai ter, apesar de todas as dificuldades inerentes aí à pandemia, a gente vai ter trabalhos que começaram bem antes e que só foram finalizados. Até porque o processo de finalização das obras audiovisuais não é um processo que envolve aglomeração. É um processo feito dentro de um estúdio de finalização, né, de edição, que envolve muito pouca gente, ou às vezes uma pessoa só, ou 2. Então, a gente também tem em mente isso, né? Que a gente tem toda essa produção que está aí, estava sendo finalizada aos poucos e que vai ter, então, agora a abertura do 8º Cine Serra, né? Sobre a questão da música, sim, a gente tem eu acho que o Cine Serra, ele tem um diferencial muito grande, assim, desde o início, aliás, desde a primeira edição de 2013, que é nós sempre termos aberto espaço para os videoclipes, né? Acho que o videoclipe é um produto audiovisual que, hoje em dia, mais do que nunca, tem uma produção muito grande, porque quase não se consegue mais você lançar um trabalho autoral sem ter, paralelamente, um vídeo, né, que acompanhe essa música, né? Às vezes são vídeos muito básicos, às vezes são colagens, às vezes são coisas assim feitas de uma maneira mais artesanal, mas mesmo assim são vídeos que acompanham a proposta musical de determinado artista.
Então, a gente tem, desde a primeira edição, a gente tem premiado essas obras, né? Tanto no certame regional quanto estadual, e tem sido muito grande sempre o número de inscritos desse segmento. Né? Então, a gente, assim, até eu particularmente, como músico, acabei conhecendo inúmeros artistas, inúmeras bandas, assim, aqui da região e também de outros lugares do estado, de muita qualidade, que deixa a gente até impressionado, assim, olha que trabalho, né, de alto nível, de alto valor artístico que está sendo feito aí, né? Então isso é uma coisa bacana que o Cinecé, eu acho, sempre proporcionou, né, para as pessoas. Dentro dessa ideia também, o festival que chega na sua 8ª edição vai se transformando numa vitrine cada vez mais importante. O clipe hoje em dia, como o CD já está aí, né, em subóbito, como diz, né? Nós estamos quase que como uma necessidade absoluta. A pessoa tem tido essa obrigatoriedade quando produz. E também, como diz o Lê, a questão do represamento, né? Eu vejo aqui como artista também que a própria ansiedade, a própria bipolaridade dos acontecimentos, pressionando a produção artística, você precisa exercitar-se para poder fazer a sua catarse emocional, para que você não tenha aí, né, problemas psicológicos, inclusive o que está acontecendo, aliás, para muita gente, casamentos, né, muita gente está só no hot, né? e violência doméstica e outras coisas ruins, economicamente falando, mas que, ao mesmo tempo, tanto na literatura quanto no amadurecimento da questão coletiva, da sociedade, tudo isso, o Cineserra passa a ser aí, vamos dizer, um foco de atração e de vitrine, né, para catapultar esses artistas. Não é isso, Troia? Estou errado ou não? Não, está correto. E eu diria mais, quando o Cineserra é um dos poucos festivais que se tem conhecimento, que abrem espaço para o videoclipe, ele também estimula o processo da economia da cultura. Eu acho que isso é importante ressaltar, né, porque o pessoal diz que a arte é uma coisa simples, não é? Né? E cada vez vai se aprimorando. Então, se tu tens uma banda, se tu vais produzir um disco, um show, né? Tu tens aí todo um time de assessoria, né? Um pessoal de backstage para dar sustentação. Né? É holder, é técnico, iluminador, é cenógrafo, enfim. E quando tu agregas a música, tu agregas o audiovisual, tu agregas a filmagem, não é? Tu anexa também mais um outro time, né, que vai estar trabalhando conjuntamente. Né? Então, um roteirista, um diretor de cena, a iluminação voltada não para o espetáculo, mas voltada para as câmeras, porque afinal, no videoclipe, o público está atrás da tela ou na frente da tela, no outro lado, né, das lentes. Esse processo, então, robustece, né, o mercado de produção artística, né, e contribui para não só a continuidade do processo, a continuidade do profissional dos envolvidos, mas contribui com o desenvolvimento da própria arte. Né? Daqui a pouco a coisa dá mais um salto e a gente pode estar presenciando fenômenos audiovisuais que têm por base uma interpretação musical. Né? Então, e isso, em se tratando de curtas e médias metragens, que é o nosso processo, né? Que é o nosso público-alvo, as produções elas vão se sofisticando com uma criatividade excepcional. E eu acho que aí é que a gente entende, né, como o Lê diz, que surpreende a qualidade musical do que nós temos visto, também surpreende a qualidade técnica, né, de quem está produzindo, elaborando o produto audiovisual a partir do suporte musical. Né? Então, temos visto um crescimento
ano a ano, o número de inscrições, não exclusivamente para videoclipe, mas para todas as áreas, e agora esse ano acrescentando mais a websérie, depois o Ledados pode falar mais detalhadamente sobre isso, a gente tem visto um crescente e a cada ano batemos o nosso próprio recorde, né? Hoje, nós estamos, o ano passado, na última edição, na 7ª edição, nós tivemos 124 inscrições válidas, não é? Então, para esse ano, estima-se que, não obstante essa questão de isolamento, de pandemia, etc., acreditamos que sim, vá avolumar, que a gente, de novo, nos ultrapasse nos próprios números, o que é uma expectativa sempre favorável, né? A gente fica com um grande entusiasmo frente a essas novas possibilidades. Que legal. Como observador leigo, creio que sim, porque muita gente tem recebido aí muita solicitação de galera pedindo divulgação também. A gente divulga com prazer de bandas e de grupos de teatro, e bem provável que se termine a pandemia para que se possa reunir publicamente todo mundo, mas mesmo assim, não é, Lê? Essa questão toda que o Troian falou tem a sua essência de análise, no sentido que também, até mesmo, eu diria, na questão da websérie, por exemplo, eu tenho uma filha de 12 anos que já há uns 3, 4 anos ela tem um canalzinho no YouTube lá, não é um estouro, né? Não é o Felipe Neto, mas ela sabe fazer a sua ediçãozinha no celular. O celular hoje é 4K, você grava com qualidade um vídeo das férias da família, daqui a pouco vai se formando aí cada vez mais um nível de exigência melhor e maior, o que é bom, inclusive, né? Eu acho que a gente já vem falando isso há tempo, né? Que assim, a perspectiva de crescimento no segmento do audiovisual é quase que incomensurável, né? Você vê hoje em dia, a cada ano, o número de canais que vão surgindo no YouTube, principalmente, que é a principal plataforma de vídeos, né, na internet, vai aumentando quase que exponencialmente. Assim, é uma coisa que praticamente não tem limite, porque, afinal de contas, nós todos que temos algum acesso à internet, evidentemente, né, e uma câmera, nós somos potenciais produtores de conteúdo, né? Essa que é a verdade, né? Então você tem desde, claro, quem produz conteúdo de forma profissional, né, que tem um embasamento teórico mais aprofundado, até crianças, como você acabou de citar, né, que de uma forma ou de outra acharam ali um nicho bacana para brincarem, entre aspas, ou para se manifestarem, ou para, enfim, fazerem o seu programa de vídeo, né? Então, assim, eu acho que até uma das coisas que a gente traz nessa 8ª edição, né, justamente, a gente está trazendo justamente à tona, né, essa questão das múltiplas janelas e das múltiplas visões, né, que foi uma coisa que a gente desenvolveu aí como mote, né, da edição, porque a gente identifica nesse momento, né, que cada vez mais nós estamos vivendo num mundo onde essa multiplicidade de janelas está exposta, né? Eu acho que a pandemia, antes de mais nada, ela acabou acelerando, digamos assim, um processo de virtualização, né, entre as relações humanas. A gente já vinha nesse processo, evidentemente, não foi uma novidade, mas só o fato do surgimento, assim, das lives de uma maneira exponencial, né, como aconteceu, mudou até, diria assim, a maneira como as pessoas estão se relacionando, né, gente? Eu acho que isso está muito claro, né? Então, o festival, como ele é obviamente focado, a gente não tem como focar em tudo, né? Tudo que é produzido. Nosso foco é curtas e médias metragens ficcionais e documentais, videoclipe e também agora webséries. A gente lida justamente com a parte mais lúdica, né, dessa produção audiovisual, né? A parte que envolve criatividade, né? Que envolve arte, de certa forma, né? Então a gente tem certeza, né, que a gente está trabalhando num segmento que tem aí um crescimento absolutamente difícil de se prever, assim, né? A gente não sabe,
talvez daqui a 10 anos a gente esteja vivendo uma realidade Blade Runneriana, né? Porque é impressionante como as comunicações evoluem, né? Muito mais até do que a gente evolui em outras áreas do viver, né? Da sociedade. É verdade, eu estou tomando iogurte aqui no café, senão eu não ia conseguir dizer Blade Runneriana, né? Blade Runner. Blade Runneriana. E eu desde a última vez que deixei a tua... Essa eu inventei agora, Miguel. Ah, não, mas tudo bem, faz parte. Dentro dessa questão dos relacionamentos humanos, desde a última vez que eu deixei a toalha molhada em cima da cama, eu estou falando só com videochamadas com a minha esposa. Estou devendo aí, né, alguns serviços domésticos, inclusive cortar grama, né? Eu disse que ela não precisa me lembrar a cada 6 meses que eu tenho que cortar grama. Então, quando os dinossauros começarem a surgir no quintal e entrarem na minha residência, daí talvez eu tenha que começar também a fazer os Caçadores da Arca Perdida, qualquer coisa assim, e me inscrever no festival. Agora, falando seriamente, assim, né, dentro não quero ser desumilde com os amigos aqui, porque só estou brincando, evidentemente, né, mas duas coisas, né, são duas questões que eu acho importantes. Essa da criatividade, mas uma delas, o que eu vejo que mudou a plataforma hoje, antigamente, falar antigamente é uma coisa terrível, mas em outros tempos, você lançava uma música na Globo, na Rádio Atlântida, numa rádio grande, e pum, né? Ou você estoura ou você não estoura. Mas nacionalmente, né, era mais fácil de estourar. Hoje em dia é muito pulverizada essa questão. Eu já coloquei essa questão algumas vezes aqui entre nós, inclusive. Como vocês veem isso? A pergunta é para os dois, tá? Vou passar primeiro para o Troian, vou depois ler. E também, essa é a primeira questão, porque o festival se torna um núcleo centralizador, inclusive importante, e me surgiu quando o Lê falava, fiquei falando besteira, eu tinha esquecido da pergunta e também da análise, porque nós temos um festival de cinema de Gramado, ou seja, nós temos um infinito potencial turístico que as autoridades devem observar e ser explorado assim que nós saímos da caverna e voltamos a uma vida civilizada, para Caxias do Sul, que precisa, né, de um calendário turístico, com espetáculos itinerantes, com a presença. O Cinecerca já saiu de Caxias do Sul, inclusive, já está no estado, então, quer dizer, pode ultrapassar essas fronteiras, o que pode ser muito bom para a nossa cultura, para a nossa economia em todos os sentidos, não é, Tran? De fato. Primeiro, essa questão, comentar a tua primeira colocação, quanto ao fenômeno do último sucesso, da última semana, do último mês, né? Aquela história daqueles sucessos nacionais meteóricos, né? Que passa, 2 meses depois, ninguém mais lembra do cara, porque já colocaram um outro em cima. Eu entendo que haja uma diferença crucial aí, porque esses fenômenos de mídia, vamos dizer assim, globalizada, né? De toda a grande mídia, particularmente a televisiva, e de carona aí as rádios, não é? Elas eram muito direcionadas. O famoso jabá, né, que é a gravadora concedendo vantagens para que se intensifique a projeção de fulano. Então, é um sucesso ao meu entendimento, um sucesso mais forjado a partir da repetição, né? E de tanto repetir, o camarada acaba aprendendo a letra, a melodia, e por aprender acha que é o sucesso da hora, né? Quando na verdade é uma imposição de marketing. Isso era no passado, que incomodava muito os críticos musicais ou as pessoas de bom gosto, que daqui a pouco se surpreendiam. Mas como que uma porcaria dessa, né? Se bem que em termos de arte nada é porcaria, cada um aceita e lhe dá batida conforme o seu estofo cultural, né? Mas enfim, como é que essa porcaria estava passando 10 vezes por dia, ouvindo 50 vezes na rádio, né? Esse fenômeno foi a bancarrota a partir da inserção das redes da mídia, né? da mídia virtual, né? Redes sociais, elas têm prestado um serviço à produção de qualidade. Então, a gente tem visto fenômenos que, em particular, o Instagram tem promovido muito isso,
em diversas áreas, não só, vamos dizer, na área cultural, artística, mas também da psicologia, enfim, de outras áreas que são expostos, né, pensamentos, propostas, conceitos, e no caso nosso específico, né, peças musicais, onde o público é quem vai decidir se ele vai gravar e voltar a ouvir, né, se ele vai replicar, se ele vai fazer um comentário positivo, vai dar o like, né, não foi o Instagram repetindo aquele trem ali na cabeça dele. Ele que acessou, ele que decidiu se volta ali ou não, né? Então eu acho isso bastante saudável do ponto de vista da busca e da manutenção da qualidade, né? Da qualidade da produção artística. Evidentemente que nós temos uma população que, infelizmente, sempre foi mantida alijada dos processos culturais históricos, né? Porque nós aqui sabemos, um povo ignorante é mais fácil de ser manuseado, ludibriado, entre aspas, governado, não é? Esse processo está com os dias contados, né? As pessoas estão acessando os artigos, as pessoas estão ampliando, embora ainda não com a velocidade que seria necessária, né, ao tempo da independência, da proclamação da República, ao tempo da proclamação da República, coisa de 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, 80% da população brasileira é analfabeto, não é? Então, imagina o status quo de uma sociedade com esse perfil, né? A partir das redes, então, a gente tem a capacidade da abertura, da ampliação disso, né? E eu tanto falei aqui que eu esqueci da tua segunda pergunta. Eu também esqueci, agora sabe. Lê, contigo. Pula para a terceira, então. Vai. Passa por Lê, disfarce e passa para o Lê. O Troia viajou longe e agora eu tenho que trazer de volta para os trilhos. Nós paramos na proclamação da República, lá, mais ou menos. Século XIX, hein? Já estava no século XIX. Tá, tudo bem, vamos lá. Cara, o que eu vou te dizer? Eu acho, assim, essa mudança aí não é uma mudança de agora, né? Que a gente tem vendo acontecer. Em relação, principalmente à música, que é um fenômeno que tem uma história mais específica, mais particular, né? Devido ao que aconteceu nos anos 90 ali, que foi o surgimento da possibilidade de música pela internet, né? A gente viu que as gravadoras elas foram aos pouquinhos desaparecendo, né? Ao mesmo tempo surgiu o processo de gravação por computador, que aos pouquinhos foi ficando cada vez mais sofisticado. Hoje em dia todo mundo usa os computadores, né, como meio de gravação, e houve um barateamento muito grande no processo de produção de música. Então, hoje em dia, você tem uma quantidade muito maior de gente produzindo conteúdo musical, né? E, ao mesmo tempo, você não tem mais aquela gravadora que te dava, se você conseguir entrar nessa gravadora, evidentemente, né? Você não tem mais aquela gravadora que te garantia um espaço na mídia, não é isso? Então, a gente está vivendo uma economia de nicho agora, né? Assim, eu acho que o sucesso, hoje em dia, mais do que nunca, é uma palavra absolutamente relativa, né? Porque todo mundo que tem algum trabalho musical, hoje em dia é muito mais fácil você ter o seu canal no YouTube, que não custa nada, você ter seu canal lá de divulgação de venda de música, né? E você vai aos pouquinhos formando o seu público, não é isso? Então, alguns artistas, algumas bandas que conseguem, digamos assim, através de um trabalho mais focado, com um pouco mais de investimento, né, conseguem chegar a números de mainstream, assim, né, de grande mercado, né? Mas, assim, na regra geral, o que eu vejo é que a gente tem aí muita gente boa, mas com um público bem fechado, assim, tem o público do seu nicho, né? Tem aquele nicho que consome e que dá suporte para esse artista, para essa banda. É o que a gente está vendo hoje em dia, né? E, por outro lado, também é importante dizer que se antigamente você tinha gravadoras que, por exemplo,
que tinha uma banda aqui no estado, né, vendia aqui no estado, talvez vendesse em outros estados do Brasil. Hoje você produz música aqui no estado, mas você divulga para o mundo inteiro, né? Uhum. Então tem esse outro lado da moeda. Então, embora a competição hoje em dia, competição entre aspas, seja muito, 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 muito maior, mas também você tem acesso a um público muito, muito maior, né? Porque nada proíbe que você seja consumido na Ásia, na Austrália, né, e nas Ilhas Fiji. Queria fazer um adendo aí, a propósito disso que o Lê está comentando agora, é que o Cine Serra também tem um outro diferencial, que é a hospedagem das edições dos filmes selecionados em toda a sua amplitude, ficção, documentário, clipe musical. Nós estamos no nosso site, a Campus, onde nós estamos hospedando, ano a ano, todas as produções que foram selecionadas para cada edição. Então, hoje já se retrocedeu 3 anos atrás, né, e a cada ano a gente vai retrocedendo mais até chegarmos à primeira edição. Isso implica dizer que os produtores, diretores, artistas envolvidos nessas produções sempre terão à disposição, neste ambiente virtual, as suas peças ali armazenadas e à disposição de público, e podem, alguém diz, eu não vi o teu filme tal, não tem problema, vai lá no Cine Serra, edição número tal, do certame tal, tá lá, procura que tá lá o meu filme, né? Então é outro serviço que o Cine Serra presta também, com esse sentido de longevidade, né, de resguardo e permanência, né, da produção audiovisual para as clientelas que se tomarem de interesse por esses conteúdos. Então, estamos na nuvem. Em relação a isso, Brambila, nós começamos com essa ideia de criar o nosso canal no YouTube, né, do Cine Serra, até fazendo já uma propaganda, né, procurem lá Cine Serra no YouTube, vocês vão encontrar o canal onde a gente tem, então, os trabalhos, no momento a gente tem os trabalhos da 6ª edição colocados lá, tá? E para esse ano, agora, inclusive já esse mês mesmo, esse mês de março, nós já estamos preparados, planificados, para colocar, então, o acervo da 5ª edição, né? Então, a nossa ideia é a cada, 6, 7, 8, 9 meses, fazer esse upload do nosso acervo, né? Edição por edição, até como disse o Troian, a gente chegar a todos os trabalhos. Então, a ideia disso é que o canal do Cine Serra no YouTube seja um ponto de referência, né? Onde você possa ter acesso num lugar só, né, a uma parcela muito significativa da produção independente do Estado, né, nos últimos anos. Quando nós tivermos todos os trabalhos lá, vão ser de 2013 para frente. Então, certamente, esse canal vai ter essa significância pelo registro, pela manutenção dessas obras. Claro que muitos desses produtores né, dessas obras audiovisuais também têm seus canais, mas nem todos têm um canal com visibilidade ou tem uma regularidade na manutenção dos próprios canais. Então, a gente vai ter esse canal que vai ser um canal centralizador, de certa forma, onde você vai ter uma visão panorâmica da produção gaúcha e da região. Eu queria lembrar também que a gente estava falando antes da questão da produção durante o período, né? E eu tenho um trabalho que foi finalizado ano passado ainda, tá? Aliás, vai fazer 1 ano agora, início de abril, que é um documentário que está pronto para ser lançado. O Troian, inclusive, foi o produtor cultural desse trabalho, que é o documentário João Espadaia Dami, né, o guardador de histórias. Então, esse trabalho a gente deverá, né, vamos torcer que as coisas melhorem aí. Espero que a gente possa lançar ele até o final de abril, início de maio, aí vamos ver como é a situação, né, da pandemia. E também estamos em produção aí de um novo documentário que vai fazer um resgate de um espaço cultural e festivo e lúdico de Caxias do Sul, que foi o bar Voo Livre, lembra? Ah, sim, claro, com certeza, frequentei. Frequentei. Eu vou fazer um documentário aqui, Grilhões da Vida Doméstica,
A escravidão do homem pós-pandemia, né, como lavar a louça, né, a economia, etc., né? E vou pedir a minha carta de alforria por enquanto aqui. Mas como nós estamos em videochamadas também, né, nos andares, tá tudo certo, né, Troian? Então, por isso... Perfeito, meu jovem. Vamos lá. Maravilha. Agradecendo aos amigos aí. Tá bom. Valeu, obrigado, Bamba. Um abraço forte. Abraço, obrigado pelo espaço mais uma vez para nós aí. Lendários, né, se despedindo, Troian se despedindo temporariamente. Nós voltamos aí a qualquer momento. O Cafeína Talk Show fica por aqui. Vá lá no site da Cineserra e consuma também, né, produtos culturais importantes. Muito obrigado aqui. Por enquanto é só, pessoal, né, o Elinho, né, onde está o Barba, nosso produtor, ele foi por ali. É o Telo, o Cafeína volta semana que vem, se Deus quiser, e o boi deixar, como diz, e o touro deixar, como a minha mãe disse, que é uma longa história, né, que tinha um touro na porteira da fazenda. Se Deus quiser e o touro deixar, nós voltamos a semana que vem com mais uma edição do Cafeína Talk Show. Muito obrigado, curta, compartilhe. Tchau, tchau.